Desejo a todos um feliz sábado e vamos, com o auxílio divino, relembrar o que nós estudamos na nossa lição durante a semana. A lição de número 8, cujo título é O Antigo Concerto. Na relação de Deus com o homem, nós encontramos 4 concertos. O primeiro concerto estabelecido com Adão, lá no Éden, chamado Concerto da Graça. Depois renovado esse concerto com Abraão, lá no Moriá. E agora encontramos, na saída do povo de Israel do Egito, o terceiro concerto. E depois, posteriormente, nós encontramos o concerto de Jeremias 31 a 33 e Hebreus capítulo 8, verso 10. Mas a Bíblia, ela dá ênfase a 2 concertos. O concerto do Sinai, quando Israel sai do Egito, e o concerto posterior, quando a lei de Deus é gravada em nossos corações. O texto de Hebreus diz: porque se aquele primeiro concerto, o do Sinai, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. O termo do antigo concerto, ou os termos do antigo concerto, era obedecer e viver, os quais, fazendo o homem, viverá por eles. Por outro lado, maldito aquele que não confirmar todas as palavras dessa lei para os cumprir. Então, como Israel estava saindo do Egito e haviam estado ali como escravos durante muito tempo, aprendendo apenas a ouvir as ordens e executar, este concerto do Sinai, Deus teve que agir da mesma forma, com relâmpagos, com raios, não é isso? E mostrando que a obediência era fundamental, era a base desse concerto. O primeiro tópico fala sobre um concerto monumental. Então, esse concerto do Sinai foi chamado na Bíblia, considerado como um concerto monumental. E a primeira pergunta fala: quando e em que lugar o antigo concerto foi estabelecido? Foi estabelecido no 3º mês da saída do povo de Israel da terra do Egito, quando eles chegaram no deserto do Sinai, mais propriamente ao pé do Monte Sinai. Quando Moisés sobe a montanha, recebe de Deus esse pacto, esse concerto, e transmite ao povo. E a condição desse concerto era obedecer e viver. A obediência era o fundamento desse concerto. E quando o povo, que estava acostumado a cumprir ordens no Egito, ouviu a base desse concerto, na euforia, sabendo que todas as promessas dependiam da obediência a esse concerto, na euforia disseram: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. A obediência, fala a nota, era a condição para o cumprimento de todas as promessas, e eles sabiam disso. E na euforia, então, eles fizeram esse concerto, eles fizeram essa promessa. O tópico seguinte fala de um zelo sem entendimento. No que os israelitas confiaram quando prometeram obedecer fielmente à lei de Deus? Eles confiaram num zelo sem entendimento. Eles confiaram na sua própria justiça. Não é isso? Assim como eles tinham que obedecer no Egito, a fim de não serem punidos, eles entenderam que obedeceriam da mesma forma a Deus, sem estarem cientes de que no campo espiritual a batalha é mais tremenda, a batalha é muito maior, não é isso? E por mais que o ser humano prometa, se ele não receber o poder do alto, não receber uma força adicional, jamais ele vai conseguir vencer. A letra B, ainda do mesmo tópico: de que modo o povo judeu caiu no mesmo erro nos dias de Cristo? Da mesma forma, buscando estabelecer a sua própria justiça. Interessante que lá no Sinai, a nota anterior fala que eles fizeram a promessa
por si mesmo, independente de receber a força de Cristo. E agora, nos dias do ministério de Jesus, ele estava ali, o próprio Cristo estava ali. E eles rejeitaram Jesus e quiseram estabelecer a sua própria justiça. Quando Cristo estabeleceu a sua igreja, ele foi muito claro com os apóstolos, quando ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Por que tinha que exceder? Porque a justiça dos fariseus, dos escribas e fariseus, era uma justiça própria. E a igreja cristã precisava estabelecer a sua justiça com base em Cristo. Não usando a própria justiça, mas a justiça que vem de Cristo pela fé. Por quê? Porque a justiça do homem, na letra C, a justiça do homem é considerada por Deus como trapo de imundície. Por mais que o ser humano ofereça o seu melhor, tudo que podemos fazer por nós mesmos está contaminado pelo pecado. E a pena esperada diz que, a menos que o Espírito Santo opere no coração humano, tropeçaremos e cairemos a cada passo. É como uma criança que está aprendendo a andar. Ela acha que sabe, quer soltar a mão do pai. Mas se o pai não segurá-lo, logo ela vai tropeçar e vai cair. Quando a luz de Cristo iluminar no coração, começaremos a ver que somos impuros e egoístas e inimigos de Deus. Quando a luz começar a brilhar, então, nós cairemos em si e veremos que não temos condições de cumprir com as promessas feitas se Deus não nos auxiliar. O propósito do antigo concerto, o terceiro tópico, visto que o concerto da graça é suficiente para a salvação, por que se estabeleceu outro pacto no Sinai? Israel esteve 400 anos, por séculos, como escravos no Egito. O conhecimento de Deus e das suas leis foram completamente perdidos. E se os judeus não vissem a sua condição diante do espelho da lei, os milhões de sacrifícios que seriam realizados no santuário de nada valeriam. Eles precisavam tomar um choque de realidade. Ao proferir a lei dos 10 mandamentos no Sinai, eles precisavam ver a sua real condição. E agora sim, confiar na graça e no poder de Cristo, estabelecido através do cerimonial, através do sistema sacrificial. Deus já revelou isso a eles, já na saída de Israel do Egito, quando eles se viram acurralados, o mar na frente, montanhas aos lados e o exército de Faraó atrás. Quando eles se viram impotentes e eles clamaram por ajuda, foi exatamente naquele momento que Deus opera. Então, a cada passo, Deus quer revelar isso para o ser humano. Sem Deus, nós nos encontramos como os israelitas ali. Não é isso? Para sermos tragados pelo inimigo, montanha aos lados e o mar à frente. Mas quando clamamos, Deus se interpõe. Deus vem em nosso auxílio. Letra B, o que aconteceu apenas algumas semanas depois que Israel fez aquela promessa no Sinai. O que aconteceu? Moisés sobe ao monte para receber ali as tábuas de pedra, as tábuas da lei, o pacto, a base do concerto, e quando volta, Israel está adorando o bezerro. Quando Moisés joga as tábuas de pedra no chão, então Israel acorda e entende que a promessa que eles haviam feito poucas semanas antes já tinha sido, eles já tinham falhado em cumprir. Não é isso? Por si mesmo eles não conseguiriam. E quem foi o culpado pela quebra desse concerto do Sinai? Foi o próprio povo, quando imaginou que podia obedecer sem o auxílio divino, que podiam ser fiéis sem receber um auxílio adicional. Ao jogar as tábuas de pedra no chão, Moisés deixou bem claro:
e Deus também. Que sem Ele, a cada momento estaremos espezinhando a sua lei. A cada momento estaremos quebrando a sua lei. Quarta-feira, experiência de Pedro à moda antigo concerto. Eu acho interessante que todas as lições do Velho Testamento, com todas as lições de Deus para Israel, também são aplicadas para nós individualmente. E aqui a gente vê a experiência de Israel se retratando na experiência do apóstolo Pedro. Antes de Jesus ir para o Getsêmani, o que Pedro prometeu a Jesus? Vocês lembram? Ele prometeu: estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Como os israelitas lá no Sinai, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Agora Pedro aqui promete, por si mesmo, de ir até a prisão e a morte, se possível, que ele jamais negaria o seu mestre. Mas o que Cristo respondeu a Pedro? Olha, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. E de fato, isso se cumpriu exatamente como Jesus havia dito. Logo depois, como Pedro se comportou quando se viu questionado sobre a ligação dele com Jesus? 2 vezes a criada vem e diz: esse é Galileu. Não, eu não sou. Não, você é um deles. Não, eu não conheço esse homem. Depois espraguejou e por fim, jurou, espraguejou e xingou, dizendo que não tinha nenhuma relação com Jesus. Eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E como Jesus reagiu quando Pedro negou? Como nós temos reagido quando alguém falha com a gente? Quando alguém fala mal de nós? Quando alguém nos paga o bem com o mal? Aqui, Pedro nega Jesus. E como Jesus reage? A inspiração nos diz assim: Cristo voltou os olhos para Pedro, e sob aquele olhar pesaroso, no qual se misturavam compaixão e amor por ele, o discípulo finalmente entendeu a si mesmo. Em seguida saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Cristo lhe partiu o coração. Pedro havia chegado a um momento decisivo e se arrependeu amargamente de seu pecado. Ele estava contrito e arrependido como o publicano. E do mesmo modo que o publicano, o discípulo também encontrou misericórdia. O olhar de Cristo lhe garantiu perdão. No momento que ele sai em desespero chorando e se vê no Getsêmani e lembra ali os momentos tão angustiantes de Jesus há pouco tempo, diz que Pedro estava em desespero. E quando ele pensa em tirar sua vida, ele ouve as palavras de Jesus que lhe havia dito: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Último tópico da nossa lição: sem Cristo, nada podemos fazer. E a primeira pergunta é: qual é a chance da vitória em nossa luta contra o pecado? Quando batalhamos sozinhos, qual é a chance? A nossa chance é 0. Sem Ele, nada feito. E aqui na experiência do apóstolo Paulo, em Romanos 7, nós vemos exatamente isso. A luta do ser humano em desespero para vencer o mal e o pecado sozinho. É como um peixe fora d'água. Quanto mais ele se debate, mais mostra que ele está morrendo e não vivendo. Quando saímos do habitat de Deus, o ser humano pode se debater quanto quiser. Ele só vai morrer e não viver. Não é isso? Letra B, e última pergunta da nossa lição. O que Cristo disse acerca de nosso esforço sem a participação dele? O que ele disse? Aqui Jesus usa uma metáfora, né? Eu sou a videira e vós sois as varas. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Assim como a vara precisa estar ligada ao tronco, à videira, nós precisamos estar ligados a Cristo. Mas que tipo de ligação? Não uma ligação casual, não uma ligação ocasional, mas uma ligação contínua,
uma ligação permanente. A vida da videira se torna a vida do ramo. Da mesma forma, a alma morta em transgressão e pecado recebe vida por meio da conexão com Cristo. A união se forma pela fé nele como Salvador pessoal. O pecador une sua fraqueza à força de Jesus, seu vazio à plenitude do Salvador, sua fragilidade ao poder eterno do Mestre. De agora em diante, ele tem a mente de Cristo, ele tem a mente de Jesus. A humanidade de Cristo tocou a nossa humanidade. A nossa humanidade tocou a divindade. Assim, por meio da atuação do Espírito Santo, o homem se torna participante da natureza divina. Ele é aceito no amado. Agora, uma lição para cada um de nós. Uma vez formada essa união com Cristo, ela precisa ser mantida. Quanto tempo Enoque andou com Deus? Mais de 300 anos. A nossa experiência com Deus não deve ser casual. Uma vez estabelecida essa união, ela precisa ser mantida. A cada dia, a cada passo, precisamos estar em comunhão com Ele. Nunca sair de casa sem a nossa oração, sem o nosso culto, sem a leitura da Bíblia, sem a nossa comunhão. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Que Deus nos dê a sua graça e nos abençoe, a fim de que essa lição tão importante, o antigo concerto, possa ser uma realidade em nossa experiência. Que a lei de Deus possa estar gravada em nossos corações e possamos entender que sem Ele, nada podemos fazer. Que Ele nos abençoe e nos ajude. É o nosso desejo e a nossa oração nesta manhã. Amém.